dia a todos. Eu sou a Natasha e vou começar me apresentando para vocês. Então, me apresento contando que eu sempre fui apaixonada pelo movimento. A paixão que me impulsiona, que sempre impulsionou a minha curiosidade pela vida, pela existência, sempre foi o movimento. Enquanto bailarina, me estruturou o sentir. Sentir e então expressar, deixando fluir pelo corpo as minhas emoções, a minha sensitividade. Isso sempre me trouxe saúde. Eu acho que eu acho que pelo estado de presença, a sensação de estar inteira em cada gesto, isso me conectava com uma potência de equilíbrio. A cada desequilíbrio de emoções, de pensamentos, dos movimentos físicos, eu sei que esses sentidos me levaram por muitos anos pelas artes, assim como pelas buscas terapêuticas, sempre em convergência. Atuante nas artes há 25 anos, eu sou também terapeuta há 19, e foi com o tempo que eu percebi que ser terapeuta e artista formam em mim um único fazer. Fazer as pessoas se conectarem com a mágica da vida, a força da criação, o fluxo inato, o potencial de movimentos que impulsiona essa energia vital, que nos anima, nos dá forma. Então, como terapeuta corporal sistêmica, hoje eu atuo. E a partir de diversos estudos, eu atuo, de estudos que permeiam os meus caminhos de vida. O balé clássico e a dança contemporânea, a pesquisa do movimento para a criação cênica, formação acadêmica em programação visual e estudos de especialização em comunicação visual nas artes gráficas e plásticas, métodos de terapia corporal e manual, Pilates, Bertazzo, GDS, que me aprofundou em biomecânica e seus aspectos convergentes com o psicocomportamento, a medicina tradicional chinesa, o sistema Body Talk, agora também a constelação familiar. Tudo isso me compõe. Esses percursos todos me trazem aqui hoje, a essa jornada, que já me fez viajar no tempo, viu? E me fez resgatar referências do passado, para eu me entender melhor hoje. Te convido então a viajar um pouquinho comigo. Vamos passear por esse título instigante, lançado a mim pela Nirvana, como convite a essa participação? O tanto que eu posso dançar e expressar o body talk. Como eu poderia não ser içada pela minha paixão? Presente na dança, no que o corpo fala, também pelo body talk. Afinal, os dois lidam com o movimento, e movimento da energia criativa. E é por aí que eu vou me aventurando a traçar paralelos entre o fazer artístico e a terapia, onde meu grande gancho é a criação como força de integração desses fazeres. A potência de saúde, alcançada quando nós escutamos o que o corpo tem a expressar terapeuticamente ou através de uma ação simbólica poética, diz da nossa criatividade inata, biológica, em sua ação transformadora. Então, o que seria essa ação simbólica poética? Se não a base da linguagem humana. Para compreender a ação simbólica, dialeticamente, nós podemos compará-la com a ação prática. Cortar uma árvore é um ato prático, enquanto escrever sobre o corte de uma árvore é uma arte simbólica. Quem elucida isso é o Kenneth Burke, que foi um filósofo e teórico da literatura norte-americana, e ele define o homem como um animal que usa símbolos. Essa afirmação apresenta a realidade como sendo construída a partir do sistema simbólico. A reação interna a uma situação é uma atitude, e a externalização dessa atitude é uma ação simbólica daquele indivíduo. Todos os atos, que são imagens representativas do eu essencial, quase qualquer coisa da gama completa de ação humana, pode ser um ato simbólico. Então, a ação simbólica se pauta pela produção de símbolos entre seres humanos que estão em interação social. Através dela nos comunicamos, através dela nos comunicamos ao longo do tempo, pelas forças arquetípicas que das ações simbólicas deriva. Segundo Jung, os arquétipos são conjuntos de imagens primordiais. Imagens primordiais que dão sentido aos complexos mentais e às histórias passadas entre gerações, formando o conhecimento e o imaginário, do chamado inconsciente coletivo.
todo esse potencial expressivo e de ação nós alcançamos tanto no fazer artístico como numa potência de liberdade, uma potência de liberdade expressiva que o indivíduo pode alcançar durante o seu processo terapêutico e de autoconhecimento. Então, no campo das artes, por exemplo, uma dança, ela é a verdadeira imagem do eu que a criou. A mesma coreografia, dançada por duas pessoas, nunca é a mesma dança. E toda dança, ela em si desempenha uma função purgativa, redentora, para o eu, na sua ação simbólica, poética, artística. E a obra de arte, em si, se torna forma geradora de interação social, cultural. Criar é basicamente formar. Essa frase é da Faiga Ostrover, no seu livro Criação e Processos Criativos, onde ela deflagra a abordagem sobre o fazer artístico. Criar é basicamente formar. Não é esse o fluxo que nos traz a vida? Pela força de criação, um corpo que nasce e renasce ciclicamente, instante após instante. E num percurso de vida, através do processo de revelar-se a si mesmo. Ganha forma. Podemos, então, perceber que agir é experimentar subjetivamente o mundo? E experimentá-lo subjetivamente é dar significado a ele? Subjetivamente, significando o que é pessoal, único. O pensar, o sentir, fazer, o fazer de cada indivíduo. Isso diz respeito à sua gama de histórias de vida, sua cultura, que então formam a sua realidade, sua imagem de si, sua ação, sua imaginação. Retornando à reflexão que me pôs a falar sobre a ação simbólica. A potência de saúde, alcançada quando nós escutamos o que o corpo tem a expressar, terapeuticamente, ou através de uma ação simbólica poética, diz da nossa criatividade inata biológica, em sua ação transformadora. Compreendamos aqui que potencial de saúde se refere a um certo nível de conexão, comunicação consigo, com esse mundo e ações simbólicas, onde as comunicações internas e externas, a expressão, elas movem num nível de coordenação, num nível de coerência. E como é que poderíamos então perceber a criatividade inata como uma ação transformadora? Nas buscas de orientações e de significados que envolve a ação simbólica do indivíduo, reside a profunda motivação humana de criar. A gente está o tempo todo atribuindo significado a tudo. É da natureza humana. Citando a Faiga mais uma vez, o criar só pode ser visto num sentido global, como um agir integrado em um viver humano. De fato, criar e viver se interligam. A criação é o impulso básico da nossa existência, da nossa vida, nossa biologia. Reflete esse impulso pela expressão da força que automaticamente replica a vida em cada célula que nasce e morre instante após instante, se renovando e trazendo consigo histórias de bem longe. Tá aí a ação transformadora, no nosso mais ínfimo e grandioso pedaço. Criar é basicamente formar. Toda forma é forma de comunicação, ao mesmo tempo que forma de realização. Ela corresponde ainda a aspectos expressivos de um desenvolvimento interior na pessoa, refletindo processos de crescimento e de maturação, cujos níveis integrativos consideramos indispensáveis para a realização das potencialidades criativas. E então das potencialidades que a gente chama de saúde física, mental, emocional. Então você pode estar se perguntando, sobre o que seria expressar terapeuticamente. Eu vou te contar, inclusive mencionando assim brevemente como isso se dá na prática clínica. Vou trazer mais uma frase da mestra Faiga, que tanto me vem me inspirando nessa jornada aqui hoje. E tem por fim abordar sobre criação e processo criativo, o livro que vem me inspirando, que eu venho citando ao longo da palestra. E esse livro, então, Criação e Processo Criativo no âmbito artístico,
mas é de uma convergência enorme o que ela diz com o próprio processo terapêutico. E por isso aqui, ao falar em expressar terapeuticamente, eu trago a Feiga novamente. E ela diz assim: no indivíduo confrontam-se, por assim dizer, dois polos de uma mesma relação. A sua criatividade, que representa as potencialidades de um ser único, e a sua criação, que será a realização dessas potencialidades já dentro do quadro de determinada cultura. E é bem aí que muitas vezes observamos os entraves e o cerne do conflito humano. Em termos simples, é sobre o que eu desejo fazer e realizar essencialmente versus o que me impôs a sociedade e a cultura. O GDS, que é um dos métodos da minha formação, diz assim: nós temos uma tipologia de base inata. A gente nasce com potenciais, com uma bagagem, com tendências. E aí nós temos o potencial adquirido. Porque ao longo da vida, ao longo das experiências da vida, da troca com o mundo, com outras pessoas, de sociedades, culturas, pensamentos diferentes, a gente passa a aumentar essa nossa bagagem de comunicação com o mundo, de gestual. Só que o que pode acontecer muitas vezes é que, por conta de um instinto natural de sobrevivência, de pertencimento, essa tipologia inata, ela pode ficar sufocada por uma necessidade de nos incluirmos, pertencermos a uma tribo, família, sociedade. E acontece, muitas vezes, do indivíduo se perder de si, nisso que se impõe a ele. E é como se ele começasse a entrar num estado de divergência. E essa divergência, ela pode aparecer em tantos níveis do ser, né? Trazendo sofrimentos, adoecimentos de ordens diversas. Essas divergências ocorrem em níveis profundos, como eu disse, e muitas vezes são de fato subconscientes e nos afetam biologicamente. O que eu posso observar na prática clínica são caminhos de liberação. Caminhos de liberação desses movimentos do desejo, do eu essencial, do eu criativo, na sua potência inata, transformadora. A sintonia com o paciente, ela ocorre de modo que a expressão de vida reprimida ganha passagem, a sua criatividade. E assim, a atividade se cria. O corpo expressa a sua subjetividade e quando faz, ele retoma o seu fluxo de movimento. Como quando damos passagens aos impulsos de uma dança pelo corpo, de uma ideia, no papel, enquanto poesia. Quando o corpo de um paciente, numa sessão de body talk, nos convida às suas narrativas particulares, ele nos convida a observar o potencial de retomada de movimento cíclico, criativo, natural. E nós ali só facilitamos esse movimento que o próprio corpo indica. O corpo sabe os caminhos. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo da minha menção a essas narrativas particulares que a gente acompanha na clínica. Um corpo que pede para olharmos para um canal meridiano, digamos dos pulmões, e nos diz em sequência que aquele canal, em estado de equilíbrio diminuído, perturba o sono do paciente às 3 da manhã e se relaciona com uma carga emocional que ali está tentando ser processada. Carga essa advinda de um episódio de briga severa com o pai no passado que ele nem lembra, aos 6 anos de idade. Essa carga, gerando assim uma retenção do fluxo, faz ele acreditar, de modo íntimo, que ele não é bom o suficiente para o mundo. Mas o sintoma, o que aparece, pode vir a ser um cansaço extremo, que também se reflete no intestino preso, uma insegurança profunda. Por falar em sintoma, a doença em si não seria uma forma de comunicação criada? Um símbolo? Então eu posso dizer que são essas narrativas da subjetividade que nos levam a compreender o símbolo, a doença, a ação simbólica daquele indivíduo. E que quando
expressa e escutada transforma. O que tenho a chance de observar no trabalho clínico é a retomada de sincronia, do movimento entre criatividade e criação. No meu caminho de conclusão, eu vou lançar algumas reflexões. Saúde não é sobre o que entendo racionalmente, isoladamente. É sobre também perceber, se permitir sentir de modo presente, como num processo criativo, onde todas as possibilidades se abrem na sua frente e as escolhas que de fato levam à ação, à criação, essas são regidas pelos impulsos subconscientes. Nos levam à criação e pela percepção consciente nos damos conta do que ali se forma. A criação, em seu sentido mais significativo e mais profundo, tem como uma das premissas a percepção consciente. Impelido como ser consciente a compreender a vida, o homem é impelido a formar, criar. Body Talk é um sistema de saúde baseado em consciência. A consciência é o impulso criador inato, que observamos pelo que o corpo diz e traz a nossa percepção consciente. Me despeço aqui de vocês, agradecendo a Nirvana pelo espaço aberto, para essa viagem que deu passagem a muitas reflexões íntimas e subjetivas. Criar é entregar-se ao nada e descobrir o todo particular. E eu te convido às minhas últimas palavras sem palavras, em dança. Aceita? Aceita uma dança? Feche os olhos, então. Faça algumas respirações profundas. Sigam assim, só observando esse ritmo que a fluidez respiratória nos indica. Sigam assim até que a música comece. Só então, abram o coração e os olhos.